Olá, eu sou Joana Assunção e esse é mais um vídeo de neurociência na escola. No vídeo passado, eu falei com você que nós não nascemos uma tábula rasa, lembra? Pois é, e que nós já trazemos do útero uma estrutura cerebral na forma como um cérebro funciona na vida adulta. Só algumas modificações vão ser realizadas depois, né, algumas transformações, a neuroplasticidade vai agir no cérebro depois do nascimento com a experiência, mas tendo como base e limitação essa estrutura que nós nascemos com ela. Então, os neurocientistas têm descoberto coisas surpreendentes sobre o cérebro das crianças. Em experimentos com bebês, em torno ali de 5 meses, os neurocientistas observaram que eles se espantam quando algumas leis da física são violadas. E até mesmo quando 1 mais 1 não resulta em 2. Mas você pode se perguntar, como os neurocientistas podem saber disso se os bebês nessa idade ainda não falam? Então, o experimento é muito interessante. Foi feito assim. Os bebês, sempre sentadinhos no colo das suas mães, observavam uma espécie de teatrinho de caixa de papelão, caixa de sapato, sabe? Esses teatrinhos que a gente costuma fazer na escola. Qual é esse do desenho que eu estou mostrando para você? Então, essa caixa, ela tem uma abertura lateral. Nessa abertura passa uma mão. É possível passar a mão do experimentador. O bebê fica observando essa caixa e o experimentador, apenas a mão dele aparece, entra pela caixa com um ursinho de pelúcia, tá? E coloca esse ursinho na caixa. A mão então sai e o ursinho fica lá, o bebê assistindo tudo. Então o experimentador levanta a tampa da caixa e esconde o ursinho, como você está vendo na figura. Nesse momento, a mão do experimentador entra novamente pela abertura lateral, onde o bebê pode ver a mão passando com um outro ursinho e coloca esse ursinho atrás dessa antepara. A mão sai de novo, vazia, e o bebê continua assistindo tudo. Pois bem, quando o experimentador abaixa a antepara, o que acontece? Quando o bebê vê que tem 2 ursinhos lá na caixa, ele não se manifesta com espanto. Mas se tiver apenas um ursinho na caixa, os neurocientistas observaram que há um ar de espanto do bebê. É como se ele não entendesse. Como assim? Entraram 2 e agora só tem 1? Eles fizeram também o inverso. Eles mostraram 2 ursinhos para o bebê e depois a mão entra e tira o bebê assiste, e aí quando abre a antepara, se tem um ursinho só, o bebê também reage normalmente. Se tem 2 ursinhos, ele reage com espanto. Num outro experimento, com essa mesma caixa e com essa antepara, o experimentador mostrou para a criança um ursinho, colocou esse ursinho lá na caixa, levantou a antepara e quando ele abaixou a antepara, o ursinho não estava lá mais. Quando o ursinho não estava, o bebê se espantou. Se o ursinho estava, o bebê ficou feliz de ver o ursinho, mas não manifestou nenhuma expressão de espanto. O que isso significa? Significa que, ao contrário do que o Piaget pensava, as crianças, antes dos 6 meses de idade, já têm conservação de objeto. Lembra do experimento do Piaget, que as crianças, quando ele tampa a bola, quando ele tampa um objeto com uma toalha, ele diz que a criança
passa a não perceber aquele objeto mais como existente. É como se a criança não está vendo o objeto, então esse objeto não existe mais para ela. Esses experimentos mostram que as crianças têm conservação de objeto. Mesmo depois que o objeto sai da vista da criança, ela pode perder o interesse por ele. Mas se quando ela abaixa a antepara, se o objeto não está lá, ela acha estranho. Se ela não tivesse a conservação de objetos, ela pensasse que o objeto deixou de existir porque ela não está vendo o objeto, ela não ia se espantar se o objeto não estivesse lá, uma vez que ele não existia mais. Então, Piaget teve muitos insights interessantes, muitos insights importantes, mas ele não tinha ainda condição, como nós temos hoje, de fazer certos experimentos e ter certas observações mais acuradas, inclusive com equipamentos bem modernos. Esses estudos que eu falei para você, não tem só a observação do experimentador, mas há também aparelhos, instrumentos que medem o tempo de reação, o olhar das crianças, as expressões faciais, que vão então nos dar essas outras ideias do pensamento da criança ainda, mesmo antes dela falar, a gente pode perceber que ela acha estranho quando tinha 2 tira 1 e continua 2. Ela acha estranho quando tinha um objeto e é uma lei da física. Um objeto não desaparece assim do nada. Então, se tinha um objeto, mesmo que ele tenha sido tampado, quando tira a tampa, o objeto tem que estar lá. Então, são coisas que as crianças já nascem com um cérebro dotado de capacidade de ter essas percepções já bem pequenas, lá com 5 meses, as crianças já são capazes de se espantar com coisas que não podem acontecer. Como, por exemplo, 1 mais 1 tem que ser 2. Muito legal, né? Se você achou interessante esses experimentos, deixa aí para mim o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos na escola. Meu abraço para você e até o próximo vídeo.